Bom dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dá a alegria da companhia nessas devocionais matinais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aproveita que nós vamos dar continuidade nas devocionais em cima do livro de Neemias nessa semana, desta vez a partir do capítulo 2, que diz assim: Entre os meses de março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra ao seu e ao meu coração. Seguimos a história aqui. Neemias primeiro recebe a notícia de Anani. Ele fica impactado com a notícia, ele chora, ele ora, ele jejua, e depois ele vai e faz uma oração de quebrantamento, de confissão de pecado diante do Senhor, até que 4 meses depois ele está servindo como fazia todos os dias ao rei Artaxerxes, e dessa vez com seu semblante muito triste, e o rei percebe. O rei percebe e lhe questiona: vem cá, o que está acontecendo com você? Ele então ora ao Deus dos céus e abre a sua boca para pedir aquilo que no seu coração Deus já tinha colocado: a reconstrução de Jerusalém. Em resposta disso, o rei pergunta para ele quanto tempo duraria esse processo de reconstrução e do que ele precisaria. E aí então Neemias vai e fala também, aponta um certo tempo e pede também para que tanto recursos quanto autorizações lhe fossem dadas para que ele pudesse chegar a Jerusalém e reconstruir a cidade. Que coisa curiosa! Quando o nosso coração toma para si aquilo que já está no coração de Deus, Deus faz com que todas as portas se abram, faz com que todos os recursos sejam disponibilizados. Deus abençoou Neemias, fazendo com que o rei lhe desse crédito, e isto, muito certamente, por causa do testemunho que ele tinha diante do rei em servi-lo todos os dias, a sua palavra teve crédito. Quando ele pediu, o rei o ouviu, porque Neemias tinha credibilidade. Esta é a maior crise do nosso tempo, o maior problema do nosso tempo. Falta de pessoas com credibilidade. O testemunho de Neemias foi tão poderoso, a vida de Neemias falou tão alto, que quando ele abriu com medo a boca para pedir o que precisava, o rei ouviu o seu pedido e não somente concedeu o direito de ir, como também financiou aquilo, tudo que ele precisaria para realizar a obra. Eu me lembro agora do episódio de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive e ele tenta fugir para Tarsis. E é uma expressão muito curiosa no livro de Jonas, no capítulo 1, que ele mesmo tem que pagar a sua passagem. Aqui, nesse texto, é Deus quem providencia que o recurso seja disponibilizado para Neemias. No caso de Jonas, Jonas teve que pagar do próprio bolso. Sabe por quê? Porque Deus não financia a desobediência de ninguém. Porque Deus não financia a inconsequência de ninguém. Mas quando o servo é obediente, quando o coração dele está alinhado com o coração de Deus, a gente pode contar com todos os recursos de Deus. Neemias recebeu autorização, Neemias recebeu liberações, Neemias recebeu recursos, porque ele tinha crédito para isso. A sua vida dava a ele essa condição diante do rei para pedir e receber o que recebeu. Meu querido, em nome de Jesus, não tem nada
mais caro para você que a sua credibilidade. Isso está diretamente atrelado ao nosso caráter, à forma honesta, boa, transparente com que lidamos com as pessoas. Deus é revelado a partir dela, a partir do nosso caráter. Então, que nessa manhã, em nome de Jesus, que você tenha o crédito que vem de Deus para a sua vida, para que os sonhos, as reconstruções tão necessárias aconteçam para a glória de Jesus. Eu posso orar por você? Pai, toma meu irmão em tuas mãos, toma meu amigo em tuas mãos. E que nessa hora, Deus, a partir, Senhor, do caráter, do coração, a partir do testemunho que tem, portas sejam abertas pelo Senhor para a sua vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão. Fica na paz de Jesus.